se Neymar não tivesse deixado o Barcelona? Essa talvez seja uma das perguntas mais repetidas no universo do mundo do futebol, nas discussões, nas resenhas sobre futebol internacional ao longo dos últimos 10 anos. O que será que teria acontecido? O mais óbvio é a gente projetar o positivo, né? A engenharia dobra pronta, já que a passagem do Neymar pelo Paris Saint-Germain deu errado em tese se você pegar o objetivo principal: Champions League, bola de ouro, alto protagonismo na primeira prateleira. Agora, existem fatores contrários também que precisam ser levados em consideração. Esse aqui é o canal do Brownie e a gente tem análises, opiniões, resenhas e diversas temáticas, inclusive essa foi uma temática escolhida por vocês aqui nos comentários. E a gente fez uma projeção, nos baseando em estudos a partir de tudo que aconteceu pelo menos 3, 4 temporadas após o pagamento daquela multa rescisória e a troca do Neymar da Catalunha para Paris. Bom, galera, recentemente a gente teve um vídeo do Marcelo Beckler, jornalista, da TNT Sports. Em primeira mão ele deu a notícia no mundo todo de que Neymar estava deixando o Barcelona rumo ao Paris Saint-Germain. E um dos motivos, ele mesmo apura, que ao longo da toda a apuração dos bastidores e tudo mais, um fator foi determinante para essa saída. Olha que loucura, cara, como é que o futebol é paradoxal, é muito louco. Aquela virada absurda, faraônica, de 6-1 do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain, revertendo um 4-0 no primeiro jogo na UEFA Champions League. Portais na Catalunha, portais na Espanha, depois de Neymar ter feito chover no Camp Nou. Gol, assistência, gol de falta, tudo que você possa imaginar. A assistência pro gol do Sérgio Roberto foi dele, de perna canhota. Os jornais destacavam Messi. Messi subiu numa placa de patrocínio e ficou ali de frente para a torcida do Barcelona e obviamente isso deu uma baita foto e os portais destacaram, alguns deles, os mais importantes, única e exclusivamente Messi pela epopeia. E obviamente que o Neymar olhou e falou: pô, cara, talvez essa seja a constatação de que se eu ficar aqui, eu não vou conseguir ter o devido destaque para ser o cara do Barcelona. Apesar dele amar o Messi, apesar dele amar o Tri-MSN, amar a Barcelona, ele talvez precisasse rumar para um novo projeto para ter o destaque individual e aí sim ser escolhido como o cara da próxima geração. Portanto, Messi chegou ao Paris Saint-Germain na temporada 17-18, inclusive para jogar a temporada 17-18. E se o Neymar tivesse ficado na equipe catalã? A primeira UEFA Champions League de Neymar como jogador do Paris Saint-Germain foi na temporada 17-18, em que no fim das contas a Champions foi conquistada pelo Real Madrid, batendo a equipe do Liverpool. Foi a terceira Champions seguida do Real. Nos lembremos que naquela Champions League o Barcelona foi eliminado pela Roma, numa virada acachapante da equipe italiana no jogo de volta. A gente fica imaginando o que poderia ter sido aquela partida com o trio MSN ainda consolidado, ainda em atividade e apenas crescendo os seus números. Uma possibilidade do Barcelona chegar, inclusive, adiante para encarar o próprio Real Madrid. Mas Messi ainda brilhava muito e a gente tinha um auge do Cristiano Ronaldo, principalmente no momento que a porteira abriu em aspectos de Champions League. Então, eu diria que essa disputa, se você pega ali 2018 da Bola de Ouro, ela fica um pouco mais improvável do Neymar chegar. Mas aí tem um fator, um asterisco que eu acho que é muito considerável: Copa do Mundo. Neymar jogaria aquela Copa em estado 100% físico, provavelmente na Rússia, pela seleção brasileira. Ah, Bruno, mas não dá pra prever lesão, sim. Mas a partir do momento em que ele vai pra uma liga que ela já era dita como mais violenta, mais pegada, os árbitros marcam menos faltas, os árbitros costumam punir mais os atacantes por indisciplina, por algo do tipo do que os zagueiros, por sentar a porrada no campeonato francês, isso melhorou um pouquinho. Mas quando o Neymar chegou, tava no auge. Será que não poderíamos ter tido essa situação evitada? Afinal, o histórico de lesões ali do Neymar, mais a macro, ele começa no Paris Saint-Germain. Antes disso, a gente tinha tido aquela lesão, que foi mais grave do Neymar na seleção brasileira, naquela joelhada do Zúñiga, na Copa do Mundo no Brasil em 2014. Fora isso, Neymar não teve nenhuma lesão grave jogando pelo Santos, Neymar não teve nenhuma grande lesão jogando pelo Barcelona. A partir do momento que ele vai pro Paris Saint-Germain, coincidentemente ou não, pela liga, pela violência, pelo fato dele ser um jogador muito acima da média e que era só desse jeito pra parar o futebol dele, ele acaba se machucando mais e mais. E tenho pra mim que o Neymar Prime foi aquele ali, entre 2018 e 2020, o Neymar estava chegando no auge dele, o diamante totalmente lapidado ali perto daquela Copa na Rússia em 2018. Eu, sinceramente, acho que a história poderia ter sido muito diferente se o Neymar não vai com um tornozelo muito bichado e mesmo assim ele faz uma boa Copa, apesar dele ter ficado marcado pela maneira que ele caía, o jeito que ele rolava
tava no chão. Inegável que ele marcou gols, ele deu assistências e na partida contra a Bélgica, que o Brasil acabou sendo derrotado muito por incompetência dos atacantes, o Neymar fez uma ótima partida. Aí a gente vai, por exemplo, pra Champions no ano seguinte, em que o Liverpool se sagrou campeão. Acho que a história poderia ter sido muito diferente se tivéssemos Neymar ao lado de Messi naquele jogo de volta em Anfield, em que mais uma vez nós tivemos uma reviravolta avassaladora. E você consegue projetar o que poderia ter sido o Barcelona numa final de Champions contra o Tottenham, com Neymar e Messi lado a lado? Eu sinceramente acho que ficaria muito difícil para os Spurs. E ali sim, 2019, eu sinceramente acho que o Neymar poderia já começar uma passagem de bastão, participar de um processo de reinado pós-Messi, do Messi entregando, cara, agora o protagonismo é seu. Agora eu vou te entregar pro local que você gosta de jogar no campo. Agora eu vou te entregar mais protagonismo. Você vai bater os pênaltis, você vai bater as faltas. Eu te coloco na cara do gol se eu tiver em condição de chutar, mas você estiver livre. O próprio Messi diz isso pro Neymar. O Neymar fala que o Messi virou pra ele: pô, você tá indo embora, cara? Você quer virar o melhor do mundo? Eu te faço o melhor do mundo. Ai, que loucura, irmão. Mas aí vem os contras. Primeiro de tudo, que não é certo que o Barcelona ganhasse a Champions com Messi, Neymar e Suárez nos anos de 17, 18 e 18, 19. Até porque a última Champions do Barcelona até hoje foi a temporada 14 e 15. 15 e 16, Neymar tava no Barça. Inclusive, o trio MSN tava no Barça. Não ganhou. A mesma coisa, 16 e 17. Também não ganhou. Então, nada garante que a gente teria o Barcelona sendo campeoníssimo, né? Com 100% de certeza. E aí vem outro fator. Crise financeira, assim, mas de uma maneira acachapante no Barcelona. E se a gente teve essa crise financeira, mesmo vendendo um jogador em 2017 por 222 milhões de euros, você imagine o que não poderia ser essa crise se nem tivesse vendido o Neymar. Tudo bem que gastou dinheiro no Coutinho, no Dembélé. De todo modo, é uma transferência de 222 milhões de euros e que mesmo assim o Barcelona quebrou. Ou seja, quem garante que o Neymar ficaria na temporada 19-20, 20-21? E aí, sinceramente, era escolher: vai vender o Neymar ou vai vender o Messi? Do mesmo jeito que o Suárez acabou indo embora nesse mata-mata de Champions. Aí, eu sinceramente acho que com 29 anos, na possibilidade de fazer dinheiro ou de se desfazer, né, do maior jogador da história do clube, eu acho que o Neymar ia acabar sendo vendido para outro clube. Mas aí, Neymar estaria fechando um ciclo, talvez com pelo menos uma Champions a mais, talvez com uma bola de ouro no currículo, quem sabe com uma Copa do Mundo. E aí ele poderia ter ido, por exemplo, pro City. O Guardiola tentou levá-lo pro Bayern de Munique no momento que o Neymar estava sendo transferido do Santos para o Barcelona. Outros clubes do futebol inglês já sondaram o jogador. A primeira grande proposta que o Neymar recebeu enquanto jogador profissional em 2010 foi do Chelsea. E ali ele renova, por exemplo, com o Santos. Então, como não acreditar que o Neymar poderia ter se tornado um jogador da Premier League posteriormente e seguido o seu processo de engrenagem na carreira e não no Paris Saint-Germain, onde a liga era abaixo e ele se machucava o tempo todo, muito pela conivência dos árbitros e pela brutalidade dos seus adversários. Outro fator que é fundamental abordar antes da gente encerrar esse vídeo é o fator imprensa. E, cara, a imprensa, ela sempre foi um mantra, digamos assim, na carreira do Neymar. Neymar é um cara pavio curto, é um cara que ele não gosta de ouvir injustiças, eu diria, e ele também não curte algumas críticas dentro, mesmo que sejam dentro do jogo, ele também fica irritado. Se ele teve problemas com a imprensa brasileira ao longo desses últimos anos, é evidente, eu não entro nem nesse mérito, mas ele não teve problemas com a imprensa espanhola a macro. Fora uma coisinha aqui, outra ali. Pelo fato dele ter chegado no Barcelona jogando muita bola, sendo vitorioso, pupilo do Messi, a imprensa estava do lado dele. A imprensa não ia persegui-lo, ele não ia ter dor de cabeça com esse tipo de coisa. E a imprensa catalã, ela é um pouco assim: você é um ótimo jogador até que você me prove o contrário. Porque se você chegou aqui, você é um ótimo jogador. Se você chegou no nível do Barcelona, é porque você joga muita bola. E aí você pode render ou não. Aí é do jogo. Como o Dembélé, por exemplo, que tá voando no Paris Saint-Germain, não jogou bola no Barcelona. Entretanto, em Paris é diferente. Em Paris você é um merda até que você prove o contrário. Assim é o parisiense. Assim é o francês. Eles são blasé, arrogantes. Eles têm o prazer de reclamar. Eles não são: caramba, cara, seja bem-vindo. Se você for bem, você tá com a gente. Eles estão assim: pô, meu irmão, quem é você? Você veio de fora. E aí, me prova que realmente você vale 222 milhões de euros. Que você vale o seu nome estampado na Torre Eiffel. É você pra ter essa marra toda aqui no nosso país. É assim que eles pensam. E o Neymar, eu acho que teria feito melhor pro mental dele ter ficado no Barcelona. Ter ficado, digamos assim, nesse conforto. Eu acho que o Paris Saint-Germain, a experiência PSG como um todo, lesões, frustrações, imprensa, injustiças, fez muito mal pro mental do Neymar enquanto
atleta. Muito fácil falar daqui, traçar essa engenharia da obra pronta. Entretanto, eu sinceramente acho que a carreira do Neymar poderia ter sido mais próspera, mais saudável em aspectos de lesões e mais vitoriosa em sequência se ele tivesse ficado no Barcelona por pelo menos mais 2, 3 temporadas. E aí depois, meu amigo, vida que segue, aí não tem como você cravar. Mas aí eu te pergunto, você acha que se o Neymar tivesse ficado no Barcelona, quantas Champions ele teria? Quantos recordes a mais ele teria? Quantos títulos a mais ele teria? Ele teria a bola de ouro? Ele teria a Copa do Mundo? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Entretanto, existem esses contras que a gente também tem que colocar na balança. Mas é isso. O que você pensa? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber.